A paz do Senhor. A cada dia que passa, mais difícil fica. E os filhos dos crentes estão cada vez mais não querendo ir para a igreja, não segue os passos dos seus pais. É uma verdade que nós estamos presenciando no dia a dia. Eu quero meditar com vocês no seguinte tema: necessidade de ensinarmos à futura geração de filhos cristãos a palavra de Deus e conhecerem o Deus verdadeiro, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É imperial, é importantíssimo, é fundamental, é o nosso maior e mais importante papel como cristãos, como filhos de Deus nessa terra, ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus, a temerem a Deus, a seguirem nos caminhos de Deus, porque nós percebemos que muitos filhos cristãos, filhos de crentes, não são genuinamente cristãos, não se voltam para Deus, não seguem nas pisaduras dos seus pais, não seguem nos caminhos de fé que os seus pais seguem. Então é fundamental que nós, como pais cristãos, ensinemos nossos filhos a conhecer a Deus. Deve ser esse o nosso grande foco. Tudo que você conquistar nesse mundo vai passar e você será descartado. Você perderá o seu valor, mas você deixa um valor, deixa um legado inestimável nas próximas gerações. O nosso legado está nos nossos filhos e aquilo que nós podemos deixar de mais importante para eles é a fé. Eu quero ler Juízes capítulo 2. Juízes 2, abra aí sua Bíblia no livro dos Juízes. A história de Juízes a gente conhece, é uma história difícil, onde o povo tem dificuldade de entrar na terra prometida. Eles estão sob o domínio de Josué. Josué é o líder que Deus elevou à condição de conquistador, a conquistar a terra prometida. E Josué, então, ele vive a sua vida inteira caminhando com Israel até a terra prometida. E aqui nós vemos o final da sua vida. Observe o que aconteceu na história do povo de Deus. Olha só, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Deus dizendo: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Deus está questionando. Porquanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar aos israelitas, o povo chorou em alta voz. E o lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram, que vieram depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Olha só. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Uma geração que não conhecia Deus e não conhecia os feitos e as obras de Deus. Surgiu depois daquela geração, uma geração que tinha chorado, uma geração que tinha dito: não, agora a gente vai servir ao Senhor, cultuou, adorou a Deus. Mas só serviram a Deus enquanto Josué e os anciãos estavam vivos. Os anciãos morreram, os mais idosos daquele tempo. Josué morreu e a próxima geração, não foi nem 2, 3 gerações depois, a próxima geração, os filhos
não serviram ao Senhor. E isso aconteceu por causa das falhas dos pais em ensinarem a respeito do conhecimento de Deus e das obras de Deus. É preciso que nós, como pais cristãos, não falhemos nisso, isso é muito importante. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus de forma intencional, de forma proposital. Não é um trabalho apenas da igreja, não é um trabalho do pastor, da professora da escola dominical. Não devemos ensinar os nossos filhos como a gente envia os filhos para a escola. Muitos enviam os filhos para a escola, jogam lá na sala de aula, pouco realmente se importam com o conteúdo, com o que estão aprendendo e simplesmente vão construindo suas vidas e deixando para trás, sem se importar com a questão da aprendizagem, do conhecimento de Deus na vida dos seus filhos, né? Então, essa postura de criar os filhos na igreja, muitos dizem assim, mas eu criei o meu filho na igreja, né? Não devemos achar que trazer os filhos para a igreja é criar os filhos na igreja. A gente não pode criar pessoas como se cria animal, como se cria o boi, a vaca, como se cria o porco lá no fundo de casa, ou no quintal, ou então lá no sítio. Não é só dar comida, não é só dar conforto, não é apenas dar uma casa, é ensinar os filhos a temer ao Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a ouvir a sua voz, a conhecer a Deus, né? E então fazer com que a próxima geração de fato ame o Senhor Deus, conheça o Senhor Deus, obedeça o Senhor Deus. Então a palavra de Deus nos exorta, meus irmãos, nos exorta a isso. Olha o que diz, a palavra de Deus continua, né, nos exortando, nos ensinando, né? Como são felizes os que habitam na tua casa, que louvam sem cessar, né? São felizes aqueles que louvam a Deus, que ensinam, que pregam a palavra, que ensinam a palavra de Deus em família, né? Então nós devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. O próprio salmista também diz assim, não encobriremos as vindouras gerações a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, as maravilhas que Ele fez. Querido, querida irmã, irmão em Cristo Jesus, foque em deixar o legado da palavra de Deus para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus netos, porque se levantará uma geração pior, que conhece menos, cada vez sabe menos sobre Deus, conhece menos de Deus. Então fica aqui o meu desafio para vocês, para mim também, é um desafio para todos nós, ensinarmos a criança, ensinarmos a temer ao Senhor Deus, para que quando for grande ela não se desvie dos princípios morais da palavra de Deus. A salvação é uma questão entre Deus e ela, mas a nossa obrigação é ensinarmos as Escrituras, ensinarmos a conhecer a Deus e fazer a obra de Deus conhecida, especialmente para os nossos filhos. Deus nos dê graça, quem é suficiente para isso, né? Nós não somos, precisamos da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.